A história começa num mundo mágico onde 9 raças vivem lado a lado, incluindo os homens fera, anões, onifolk, demônios, elfos, elfos negros, dragonutes, centauros e, por fim, os humanos, um deles sendo um aventureiro novato chamado Light. Impulsionado pela esperança de tirar a família da dificuldade, nosso herói despede-se da sua aldeia e embarca numa jornada em busca de poder e prosperidade. Ao chegar à grande cidade, ele é atingido pela dura realidade da discriminação, pois as pessoas o desprezam só por ser humano. Ainda determinado, ele entra na guilda para se registrar como aventureiro e recebe a classificação F, já que é seu primeiro dia. A recepcionista pergunta se ele tem uma habilidade especial e o rosto de Light se ilumina ao dizer orgulhosamente que sim. É algo chamado gacha ilimitado. Curiosa, a garota pede que ele explique, pois nunca ouviu falar de tal coisa antes, mas Light insiste que será mais fácil mostrar a ela em ação. Ele tira seu dispositivo gacha e o pressiona, criando um cartão bem diante dos olhos dela, radiante de orgulho. Light explica que o que estiver no cartão pode ser invocado, mas a empolgação morre rápido ao perceber que o primeiro cartão é apenas um garfo torto. Envergonhado, ele ri, dizendo que é apenas uma falha e tenta de novo. Mas em vez de algo útil, surgem ainda mais porcarias sem valor, como uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. Ele insiste que normalmente não é tão ruim, mas ela já está farta e apenas lhe entrega seu cartão de rank F sem mais uma palavra. Ainda animado, Light corre para pegar sua primeira missão. A recepcionista o aponta para o quadro de avisos, mas o problema é que ele não sabe ler. Neste mundo isso não é incomum, já que a maioria dos humanos mal conhece as letras. Felizmente, ela o ajuda e escolhe algumas tarefas de iniciante para ele. São todos mal pagos, mas Light não se importa, porque está pronto para se esforçar ao máximo. E no fim do dia, está completamente exausto, fez vários trabalhos seguidos. E todo esse esforço mal lhe rendeu o suficiente para uma única noite numa estalagem. Ainda assim, ele tenta manter-se positivo, dizendo que se o seu gacha puder cuspir algo comestível, ele se virará bem. Então, do nada, um grupo de bandidos homens-fera esbarra nele e começa a gritar como se fosse culpa dele por sujar as roupas deles. Antes que ele possa explicar, eles pegam todas as moedas que ele tem, alegando que cobrirão a conta da lavanderia. Light implora para que as devolvam, pois sem elas ele nem terá uma cama para a noite. Mas eles não se importam. Um deles o chuta ao chão, dizendo para ele ir dormir num chiqueiro, e eles se afastam rindo. As pessoas ao redor nem sequer levantam um dedo para ajudar. Em vez disso, zombam e o chamam de nada mais que lixo humano inútil. Nesse instante, uma jovem o levanta, mas Light nota que ela é uma elfa, e ele fica surpreso. Ele se desculpa freneticamente por fazer contato com ela, mas a mulher garante a Light que não o fará mal. Light não consegue entender por que uma elfa mostraria bondade a um humano como ele, e a mulher até o abraça. Os espectadores ficam chocados ao ver uma elfa apenas tocar um humano, e Light está completamente atordoado. Essa elfa sujou os joelhos só para segurá-lo, então ele questiona se está sonhando. A mulher garante que não, e o resto de seus companheiros se apresentam. Eles afirmam ser membros da Concórdia das Tribos. É o título do grupo deles que representa todas as 9 raças criadas pela divindade. O Homem-Fera se chama Garou, e a Elfa é Sasha. Há também Diablo, o Demônio, Obero, o Onifolk, e Drago, o Dragonute. Depois vem Nano, o Anão, Sion, a Elfa Negra, e Santoru, o Centauro. Isso faz 8 membros. Então o grupo revela que tudo o que precisam agora é um humano para completar o conjunto. Light fica sem palavras. Então eles esclarecem que o objetivo deles como grupo é honroso. Querem erradicar o racismo no mundo e construir um futuro onde cada raça esteja em pé de igualdade, e querem que ele faça parte disso. Mas Light não consegue acreditar no que está ouvindo. Então o líder do grupo avança e promete que eles falam a sério. E assim, Light concorda em se juntar a eles, com o coração cheio e os olhos brilhando. Algum tempo depois, Light se vê sob ataque de serpentes enormes, e tem que ser salvo por Drago. Outra criatura quase o ataca sorrateiramente, mas Sasha está lá para matá-la. Ela adverte Light para ser mais cauteloso e o lembra que estão na maior e mais dura masmorra do mundo, chamada Abismo. Se algo o atingir aqui, ele morderá o pó imediatamente. Light se desculpa, então Sasha explica que está simplesmente preocupada com ele, e o examina para garantir que não está ferido. Eles estão viajando juntos há um tempo, e o resto do grupo começa a provocar Sasha, dizendo que ela sempre o mima. Eles brincam que ela não consegue evitar, que no segundo em que está perto de Light, o rosto dela fica vermelho, e toda a sua fala dura se desfaz. Sasha tenta dizer que só não quer que a reputação do grupo seja danificada pela perda de um membro, mas os outros não estão convencidos.
Light está se sentindo bastante inútil neste momento, mas Drago lhe diz para não se preocupar. Ele diz que aprecia o chá que Light prepara para eles, então já está contribuindo o suficiente. Light se sente aliviado ao ouvir isso, e o grupo continua sua jornada pelo abismo. Eles chegam a uma área com apenas uma saída, e Drago decide que este é o lugar ideal. Light pensa que deve ser hora de descansar, então ele alegremente diz a todos que preparará seu famoso chá para eles desfrutarem. Ele diz que levará apenas um momento, mas Drago o interrompe imediatamente e anuncia que Light está expulso do grupo. Light não consegue falar, então Drago se repete. Light permanece completamente confuso. Então Garou simplesmente lhe diz que ele está sendo expulso do grupo. A atitude de todos mudou completamente, pois todos se tornaram duros. E Garou diz que ele é inútil para eles agora. Até Sasha o chama de criança tola, e diz que ele sempre a irritou. Eles até se perguntam em voz alta se a incompetência dele vem da falta de células cerebrais ou se é simplesmente uma característica humana. Todos abandonam a farsa e revelam que desprezam lixo humano como ele. Light espera desesperadamente que seja uma piada, mas eles lhe dizem que não vieram até o abismo para uma brincadeira. Light aponta que eles foram tão gentis com ele antes, mas admitem que era tudo falso, pois precisavam dele no grupo. Não faz sentido para ele. Então Drago explica que toda a armação foi por causa da habilidade de Light. Isso só confunde Light ainda mais, porque seu gacha ilimitado sempre pareceu inútil. Drago diz que seus líderes estavam monitorando Light por causa de sua estranha habilidade, suspeitando que ele pudesse ser algo chamado Maestro. A única razão pela qual o trouxeram para a concórdia das tribos foi para observá-lo de perto. Light argumenta que seu gacha ilimitado é uma habilidade inútil porque só produz pilhas de lixo, mas isso não importa para eles. Eles já sabem que seu poder é inútil e seus atributos são ainda piores. É por isso que os líderes decidiram que Light não é o maestro, o que significa que ele não passa de um peso morto agora. Os outros desejam que os superiores tivessem decidido antes, porque odiavam fingir gostar dele todo esse tempo. Light não sabe nada sobre esses líderes ou o maestro, mas Drago diz que já ouviu o suficiente. Não importará de qualquer forma, pois Drago declara que é hora de terminar o maldito trabalho. O horror toma conta de Light ao perceber que não está apenas sendo expulso do grupo, porque terminar o trabalho significa que eles vão acabar com ele. É quando começa, e Garou avança, cortando o rosto de Light. Todo o seu corpo treme enquanto a verdade brutal se instala, e ele foge em pânico. Mas escapar não é uma opção, pois o grupo lhe diz que não há saída. Ele não conseguiria sobreviver a uma única fera no abismo. Então eles lhe dizem para apenas aceitar seu destino. Sasha deixa claro que não haverá chance de fugir, disparando uma flecha que perfura sua perna. Garou admite o prazer que sente em caçar humanos e Sion concorda dizendo que seus gritos são como uma doce melodia para ela. Garou não para por aí, e ele espanca Light. Drago lhe diz para parar, mas Garou está ansioso para continuar. Então Sasha o lembra que eles têm que seguir o roteiro. A desculpa deles será que um monstro do abismo matou Light, então não podem deixar feridas que digam o contrário. Garou se aproxima para dar o golpe final, dizendo a Light que ele foi um alvo divertido de espancar, então o fim não será rápido. Light rasteja desesperadamente pelo chão, questionando como tudo chegou a essa merda. Sua desesperança explode, e ele grita que não quer morrer. Ativando acidentalmente uma armadilha de teletransporte, Drago grita para Garou não deixar o maldito rato escapar, mas já é tarde demais. Alguns segundos depois, Light se encontra em outro lugar na masmorra, mas a mudança de cenário não traz conforto, seus ferimentos são graves, e ele sabe que no momento em que uma das criaturas o encontrar, ele estará acabado. Tudo o que ele consegue pensar é na sua família, perguntando-se o que levou a isso. Os outros o trataram com gentileza, e ele pensou que estavam se tornando como camaradas depois de tudo o que haviam compartilhado. Mas a realidade é cruel, e a amizade era falsa, e eles se deleitaram em quebrá-lo. Eles estavam emocionados com a ideia de vê-lo morrer, e planejavam fazê-lo com sorrisos sarcásticos nos rostos. A dor de Light rapidamente se transforma em fúria, e ele agora despreza cada um deles, então promete eliminá-los. Essa fúria acende um fogo nele, e sua sede de vingança se recusa a deixá-lo cair aqui. Ele jura que eles pagarão e que os fará em pedaços e terá sua doce vingança, mas as coisas só pioram quando uma criatura aparece, e os olhos de Light se arregalam ao ver seu nível 1000. Isso não deveria existir, pois feras assim pertencem a mitos. É quando Light percebe a terrível verdade de que foi teletransportado para o fundo do próprio abismo. Não há a menor chance de escapar enquanto o monstro se aproxima, mas Light se recusa a perecer antes de clamar sua vingança. Tudo o que Light tem para sequer tentar resistir é seu gacha ilimitado, então ele o ativa. Light aciona seu gacha ilimitado repetidamente, implorando silenciosamente por um milagre.
Ele não se renderá porque deve destruir aqueles que o traíram a qualquer custo e retornar à família que ele tanto preza. E por sorte, a persistência de Light é bem sucedida, e seu gacha brilha com um esplendor deslumbrante como nunca antes. O monstro ataca, mas já é tarde demais, pois o gacha de Light produz um novo cartão, uma voz proclama que nada fará mal ao seu mestre, e uma donzela se manifesta, obliterando completamente a criatura de nível 1000. Essa garota poderosa limpa os destroços que causou e, surpreendentemente, ajoelha-se diante de Light. Ela o cura e rapidamente se desculpa por fazê-lo sem pedir sua permissão primeiro, dizendo que seria vergonhoso se seus belos traços e pele de pérola fossem marcados por ferimentos tão terríveis. Light fica impressionado ao ouvi-la falar assim sobre ele, e ainda mais chocado ao perceber que ela curou todas as feridas. A garota pede que ele a honre com seu nome em sua bela voz. Então Light lhe diz quem ele é. A garota o chama de Mestre Light e anuncia que dedicará sua existência a servi-lo. É o juramento de honra da criada, e ela jura sua total lealdade a ele sem hesitação. Naturalmente, Light quer saber quem é essa garota misteriosa. Então ela se apresenta como Mei, a criada sempre em busca, e seu nível é 9999. O que mais choca Light não é o poder dela, é que ela é uma carta super ultra rara tirada de seu supostamente inútil gacha ilimitado. Mas Mei continua falando sobre sua devoção eterna, até dizendo que o seguiria além da própria morte. Ainda sobrecarregado, Light tenta explicar que seu gacha ilimitado não é nada especial. Simplesmente não há como alguém como ela ter sido invocado de uma habilidade tão inútil. Mei gentilmente pede permissão para inspecionar o gacha dele usando sua habilidade de avaliação, dizendo que só o fará com o consentimento dele, porque é a maneira correta de uma serva agir, e Light concorda. Assim que ela o examina, Mei fica impressionada. Ela revela que as habilidades de Light estão enterradas sob uma poderosa barreira de ocultação conhecida como Ocultar, e ninguém abaixo do nível dela seria capaz de descobri-la. Então ela lhe diz que seu gacha ilimitado é tudo, menos lixo. Ele permite sorteios infinitos e a qualidade e raridade do que produz dependem dos níveis de mana na área circundante. Ela lista os níveis de raridade do mais alto para o mais baixo. Extra, super ultra raro, raro triplo S, raro duplo S, raro, normal e no final, erro. Light não entende completamente a parte sobre mana, então Mei explica pra ele. Ela explica que mana é uma força invisível que flui por tudo no mundo, mas sua concentração é mais fraca perto da superfície. O que significa que as chances de tirar uma super ultra rara como Mei lá em cima são praticamente inexistentes. Mas as coisas são diferentes aqui neste lugar agora. Eles estão nas profundezas da masmorra, e a mana aqui é densa no ar. Isso significa que as chances de Light de tirar cartas raras melhoram dramaticamente nesta profundidade. Mei não tem ideia do que o trouxe aqui, mas elogia sua coragem por se aventurar tão fundo apenas para desbloquear toda a força de seu gacha ilimitado. Light, no entanto, recusa-se a fingir que é algum tipo de herói. Ele admite que nunca teria chegado tão longe sozinho, ele explica como seus antigos aliados se voltaram contra ele, como o atacaram, o espancaram, o perfuraram com uma flecha e o deixaram para morrer. Enquanto ele fala, as memórias o oprimem, lágrimas vêm, mas também a raiva, e ele jura que não descansará até que cada um deles pague o preço. Sem aviso, Mei gentilmente o abraça e se desculpa pelo tormento que ele suportou. Ela o assegura de que agora que ele a tem ao seu lado, fazer justiça a esses traidores será fácil. Ela então implora a Light que lhe dê a ordem para caçar os traiçoeiros e trazer suas cabeças em estacas como tributo. Light dá um passo para trás, sem dar uma resposta. Então Mei assume que é porque ele tem muita compaixão no coração e lhe diz que seus inimigos não merecem misericórdia. Mas Light responde que não é essa a questão. Ele confiou neles e foi enganado, foi espancado quase até a morte e jogado no fundo deste lugar amaldiçoado, e o verdadeiro problema não eram eles, era sua própria fraqueza. E é por isso que ele decidiu que deve ficar mais forte. Ele admite que pode ser impossível para um humano fraco como ele, mas deseja vingança com as próprias mãos. Ele então se pergunta em voz alta se Mei pensa que ele está sendo tolo, mas ela diz que nunca pensaria isso dele. Em vez disso, ela declara que o desejo dele é o dela, e se o objetivo dele é vingança pessoal, então é seu dever realizá-lo. Ela diz que acredita no que ele pode se tornar, mais do que em qualquer coisa no mundo. Então Light a agradece por sua lealdade inabalável. Com suas resoluções agora alinhadas, Light aciona seu gacha ilimitado mais uma vez nas profundezas do abismo, prometendo dominar sua habilidade para construir um reino poderoso o suficiente para abrir caminho para sua vingança.
Após 3 anos, vemos que Light construiu um império massivo bem nas profundezas do abismo. Cercado por suas leais criadas, ele está no centro, sua voz calma cheia de elogios, enquanto lhes diz que fizeram um excelente trabalho mais uma vez. Em perfeita harmonia, elas se curvam e expressam sua gratidão ao seu adorado Mestre Light. Cada uma delas parece completamente cativada por ele, sussurrando que estar perto dele parece a coisa mais sortuda que já aconteceu em suas vidas. Uma criada excessivamente devotada até se derrete dizendo que daria qualquer coisa só para cheirar os pés dele. A obsessão delas rapidamente se torna absurda, e Mei, visivelmente irritada, pede permissão para colocá-las na linha. Mas Light apenas dispensa com um sorriso fácil, dizendo que não há necessidade porque elas estão apenas mostrando lealdade à sua própria maneira, e permite que passe. Então vemos a verdadeira escala do Império de Light. Vastas cidades cheias de lojas movimentadas e incontáveis cidadãos levando vidas pacíficas. Onde quer que ele ande, as pessoas o cumprimentam calorosamente, chamando-o de Mestre Light e oferecendo-lhe seus melhores pratos. Mesmo aqueles que estão com poucos suprimentos se aproximam dele sem medo. Sabendo que seu líder é gentil e justo, Light os tranquiliza de que alertará a administração para corrigir quaisquer escassezes, e Mei imediatamente assume o comando, insistindo em resolver cada problema de uma vez para garantir que ninguém duvide da estabilidade do Império. Light observa que a população cresceu enormemente nos últimos 3 anos, e ele percebe que talvez precise reformular toda a estrutura governamental em breve. Sua próxima preocupação é o status de seus guerreiros de elite, cada um uma invocação de uma carta super ultra rara de nível 9999. Mei relata que todos estão atualmente em missão. A Yuki, por exemplo, está mapeando o perímetro externo do abismo, uma região repleta de criaturas perigosas, mas Light não está preocupado porque está confiante de que uma domadora de feras genial como ela pode lidar com qualquer coisa lá fora. Em seguida, está Elia, que tem trabalhado arduamente desenvolvendo novas formas de magia alinhadas com a grande visão de Light. Ele sabe que lhe deu muito para lidar e espera que ela não esteja se esforçando demais para atender às suas expectativas. Depois há Nizuna, que está patrulhando o castelo como de costume. Ela é especialista em combate corpo a corpo, o que a torna a guarda-costas ideal. Mei admite que Nizuna não é exatamente a mente mais brilhante do grupo, mas é facilmente a mais divertida de se ter por perto. De volta ao castelo, Mei fica irritada ao encontrar alguém esperando do lado de fora do quarto de Light. E é Jack, o guerreiro de nível 7777. Mei o repreende por ser muito casual e o lembra de mostrar o devido respeito ao Mestre Light, mas Light descarta a preocupação dela e diz que está tudo bem, e ele não se importa porque sempre o considera seu irmão mais velho. Os dois homens saem para um treinamento sério, e Light avisa que hoje não haverá contenção. Ele declara que as luvas estão fora e imediatamente começa com um soco rápido como um raio direto no estômago de Jack. Jack cambaleia para trás, claramente impressionado, mas ri porque afinal há uma razão pela qual o chamam de barricada de sangue de ferro. O golpe de Light teria derrubado quase qualquer outra pessoa, mas Jack é construído como uma fortaleza. Enquanto a sessão de sparring esquenta, cortamos para Nizuna fazendo suas rondas pelo castelo. Ela orgulhosamente informa as outras criadas que está cumprindo uma tarefa direta do Mestre Light, uma missão de patrulha crítica. As criadas a cobrem de elogios, dizendo que se sentem mais seguras sabendo que alguém como ela está cuidando delas. Nizuna tenta permanecer modesta, dizendo que está apenas cumprindo seu dever, mesmo que sua postura diga o contrário. Sem saber para onde ir em seguida, Nizuna ouve as criadas mencionarem nervosamente uma certa zona restrita que gostariam que ela verificasse. Acontece que essa área não é outra senão o quarto de Light, deixando Mei intrigada sobre por que Nizuna está batendo lá. Nizuna diz que está simplesmente planejando inspecionar o quarto, mas Mei calmamente lhe diz que os aposentos de Light já estão bem seguros, mas Nizuna rebate apontando que Light nem está em casa agora. E mais desconfiada, pergunta o que Mei está fazendo lá dentro. Mei rapidamente afirma que está apenas se mantendo ocupada, como todas as criadas diligentes deveriam, mas Nizuna encolhe os ombros e entra. Uma vez lá dentro, Nizuna começa a observar os arredores. Algo parece estranho. A cama está claramente bagunçada, como se alguém tivesse se jogado nela. Ainda mais estranho. Há impressões nos travesseiros como se alguém estivesse deitado, chutando as pernas e cheirando. Mei não se abala e calmamente explica que isso faz parte de sua técnica especializada de arrumar a cama. Ela afirma ser um método ultra secreto que não deve ser compartilhado. Nizuna, completamente convencida, suspira em admiração. Ela elogia as habilidades incríveis de Mei e diz que ela realmente merece sua posição como a primeira invocada de Light. Mas Nizuna não veio de mãos vazias. Ela também entrega uma mensagem das outras criadas. Elas estão fartas de Mei monopolizar o acesso ao quarto de Light. A nota afirma que as criadas exigem direitos equitativos de limpeza, e que uma petição formal já foi iniciada para destituir Mei do cargo de chefe das criadas. Elas a acusam de tirania e encerram a carta com um incisivo "se ferre".
Nazuna oferece ajuda no que puder, mas Mei educadamente recusa, dizendo que é seu trabalho lidar com essa revolta sozinha. Ela agradece a Nazuna por transmitir a mensagem e até lhe dá uma gorjeta, o que deixa Nazuna radiante de alegria. Nazuna corre imediatamente para gastar seu dinheiro de recompensa em um vendedor local que acabou de reabastecer com uma nova leva de guloseimas irresistíveis. Ela se recusa a desperdiçar sua moeda em algo comum, pois o que seu estômago realmente anseia são aqueles gloriosos sanduíches de leite e panqueca. Sem hesitação alguma, ela enfia os lanches na boca, completamente perdida no paraíso dos sabores. E é então que ela encontra Aoyuki dentro do castelo. Confusa, Nazuna pergunta por que Aoyuki voltou tão cedo, pois ela deveria estar explorando o perímetro florestal do abismo. Como sempre, Aoyuki responde com uma série de miados felinos. Infelizmente para ela, Nazuna não fala miado da mesma forma que Light, sempre confiante em sua própria inteligência. Nazuna tenta interpretar suas palavras crípticas, mas seus palpites erram completamente o alvo. Primeiro, ela pergunta se Aoyuki precisa de ajuda para cortar árvores e limpar o caminho de reconhecimento, mas a resposta é claramente não. Então ela se pergunta se Aoyuki pode ter encontrado algum tipo de monstro que era muito difícil de lidar, mas também não é isso. Nazuna eventualmente reconhece que, embora Aoyuki tenha sido invocada antes dela, ela ainda parece mais velha e mais forte. Então, com total confiança, ela diz a Aoyuki que, se ela estiver em apuros, deve se sentir à vontade para contar com ela. Cansada do jogo de adivinhação, Aoyuki finalmente desiste da encenação e fala normalmente, explicando que completou a missão sem problemas. Ela não encontrou uma única ameaça e voltou simplesmente para entregar sua parte do mapa completo. De volta ao castelo, Nazuna termina sua patrulha com orgulho, embora esteja um pouco desanimada por não ter visto o Mestre Light o dia todo. Depois de se certificar de que está sozinha, ela se esgueira e sobe no grande trono de Light. Ela reflete sobre como ele parece naturalmente descolado sempre que se senta ali e silenciosamente deseja que ele estivesse aqui agora, mas sua fantasia é abruptamente quebrada quando ela acidentalmente arranca um pequeno pedaço da asa de anjo do trono. Em pânico total, ela tenta recolocar a parte quebrada, esperando que fique no lugar, e então dispara da sala em disparada. Enquanto isso, perto dos campos de treinamento, Light e Jack ainda trocam golpes, mas eventualmente concordam em encerrar o dia. Enquanto recuperam o fôlego, Jack comenta que Light praticamente dominou a arte de transformar seu corpo inteiro em uma arma. Mas Light, humilde como sempre, acredita a Jack por ser um ótimo professor. As sessões intensas transformaram Light em uma verdadeira força da natureza, e Jack admite que há apenas um punhado de seres no abismo que poderiam sequer ter uma chance contra ele agora. O abismo é o lar das criaturas mais temíveis do planeta, o que significa que se tão poucos podem rivalizar com Light aqui embaixo, ainda menos podem desafiá-lo na superfície. Mas Jack não está dizendo isso para se gabar. Ele está lembrando Light de uma verdade importante. Inimigos mais fortes ainda existem por aí. Light leva o aviso a sério, e ele sabe que o mundo da superfície está cheio de perigos desconhecidos, e ele jura nunca se tornar complacente. Ele sobreviverá, custe o que custar, porque sua missão de vingança ainda não terminou. Em outra sala, Mei reúne as criadas para uma reunião, mas todas fingem não ter ideia de que ela as convocou. Mei recita calmamente cada palavra da mensagem que lhe enviaram, incluindo a linha final, se ferre. Instantaneamente, o grupo começa a se desculpar de uma vez só. Nenhuma delas sabe o que dizer, então elas buscam desculpas apressadamente. Uma delas afirma que estavam apenas tentando ajudar porque Mei está sempre tão sobrecarregada, e as outras concordam, dizendo que suas intenções eram boas. Mas nada disso explica a última parte da nota delas. E o pior de tudo, elas tiveram a audácia de enviar Nazuna para entregá-la, em vez de enfrentar Mei diretamente. A suposta união delas desmorona em segundos enquanto começam a culpar umas às outras. Mas Mei encerra a discussão, e ela rejeita firmemente o pedido delas para serem permitidas dentro do quarto de Light. Em vez disso, ela lhes atribui uma tarefa diferente: limpar o corredor que leva à Câmara do Trono. E apenas para deixar o ponto bem claro, ela as ordena a despregar tudo manualmente, sem magia ou atalhos. O corredor é ridiculamente longo, e as criadas resmungam que isso levará a uma eternidade. Mas Mei não cede, e ela as lembra que estará indo para a superfície em breve em uma missão especial para o Mestre Light. Então ela espera que elas mantenham tudo impecável enquanto ela estiver fora. Enquanto isso, no mercado, Nazuna olha sonhadoramente para uma arma de aparência elegante em exibição, murmurando que gostaria de poder comprar algo tão legal. Ellie aparece de repente atrás dela, surpresa ao encontrá-la por ali na loja. Pensando que Nazuna provavelmente estava lá por doces novamente, ela fica surpresa ao ouvir que Nazuna estava apenas admirando um par de luvas de batalha. Nazuna pensou que Ellie estaria fazendo trabalho de campo ou supervisionando reparos como de costume, mas Ellie casualmente diz que está de folga hoje e que tudo está correndo tão bem.
ela realmente tem tempo livre pela primeira vez. Ellie suspeita que Nazuna está ainda mais distraída do que o normal, mas Nazuna tenta provar sua perspicácia recitando orgulhosamente fatos de multiplicação, apenas para errar imediatamente. Ellie cai na gargalhada zombando dela e as duas começam a discutir. Ellie aponta com presunção que Light confia a ela tarefas de alto nível, cruciais para seu plano mestre de vingança. Ao contrário de Nazuna e seu cérebro adoravelmente minúsculo, Nazuna rebate dizendo que suas patrulhas também são importantes, mas Ellie descarta isso como nada especial. Então Ellie revela que acabou de tomar chá com Light para discutir assuntos estratégicos. Ela provoca Nazuna, dizendo que da próxima vez ela pode até reservar uma sala privada para a reunião delas. Nazuna fica instantaneamente com ciúmes, não da conversa, mas do chá. Ela quer desesperadamente tomar chá com Light também. Ellie não consegue acreditar que foi isso que a chateou, mas Nazuna apenas pisca confusa, porque ela não vê o que mais haveria para ter ciúmes. Então Ellie diz que há algo ainda mais digno de ciúmes. Algo que realmente deveria acender um fogo nela. Mas Nazuna interpreta mal o momento completamente, e ela assume que Ellie está falando sobre magia, e imediatamente oferece seu apoio, pensando que Ellie pode estar preocupada em não conseguir lutar sem feitiços um dia, e ela promete protegê-la se isso acontecer. Deixada sem palavras, Ellie apenas suspira e diz: "Claro, aceito." Nazuna sai saltitante, feliz como sempre. Pronta para retomar sua patrulha, Ellie a observa partir, pensando consigo mesma que realmente não há mais ninguém como Nazuna. Em outro lugar do castelo, as 4 criadas reclamam sobre como acabaram em apuros, apesar de terem o que acreditavam ser uma queixa perfeitamente válida sobre sua supervisora. O problema é que ela é a supervisora, e Mei é praticamente intocável, impotente para agir contra ela. Todas elas ficam amuadas, sonhando como teria sido bom serem as que limpavam o quarto do Mestre Light. A conversa rapidamente desvia quando uma delas diz que enterraria o rosto inteiro nos lençóis dele só para sentir o cheiro. Como de costume, a garota que sempre leva as coisas longe demais ultrapassa todos os limites, dizendo que quer lamber cada utensílio que ele já usou. As outras imediatamente a chamam de maluca de carteirinha, mas depois de um momento de hesitação, todas admitem timidamente que provavelmente fariam o mesmo. Seus pensamentos divagam para a antiguidade de Mei. Afinal, ela foi a primeiríssima que Light invocou. Não foi até 3 meses depois que a Wilkie apareceu, e elas não conseguem parar de imaginar o que pode ter acontecido entre Light e Mei durante esse tempo, e suas imaginações saem completamente do controle. Light é puro, inocente, e às vezes completamente alheio, e a ideia de um jovem garoto e uma garota estarem sozinhos juntos em uma masmorra que é uma armadilha mortal as deixa doentes de inveja. Elas sentem tanta inveja, elas desejam poder canalizar essa emoção em uma maldição real para lançar sobre Mei. Elas tentam, mas todas congelam de horror quando Mei aparece de repente atrás delas. Todas elas haviam presumido que ela já tinha partido para sua missão na superfície, mas aparentemente não. Mei lhes diz que soube que estavam cantando Morra repetidamente e veio para uma explicação. Instantaneamente, as garotas mudam o tom, fingindo ser nada além de subordinadas leais. Mas Mei não se engana nem um pouco. Eventualmente elas confessam, admitindo que a inveja as dominou. O que elas realmente ressentem é o fato de Mei ter passado tanto tempo a sós com Light. Mei lhes diz que não tem obrigação de compartilhar o que aconteceu durante aqueles 3 meses, mas como está se sentindo caridosa, ela as atenderá. Ela revela que durante esse tempo, Light não passou um único momento fazendo algo remotamente romântico ou questionável. Ele se enterrou nos estudos, devorando cada livro que encontrava e praticando artes marciais sem parar, porque estava inteiramente consumido por seu objetivo de se tornar mais forte. Quanto a todas as fantasias depravadas que as criadas inventaram, nenhuma delas se tornou remotamente realidade. Mei admite que, ultimamente, ela vinha sentindo que talvez tivesse sido muito rigorosa, que talvez sua liderança tivesse sido um pouco irracional. Ela estava até considerando aliviar a carga de trabalho delas. Mas agora, depois de ouvir o que elas estavam tramando, ela percebe que foi muito complacente. Não só elas esfregarão os corredores à mão, mas ela também está adicionando a Sala do Trono à lista de tarefas delas. As garotas gemem em desespero, percebendo que isso levará uma eternidade. Mas Mei friamente observa que, dado o tempo que passaram falando mal dela, elas claramente têm bastante tempo de sobra. Seu tom muda de casual para imponente, enquanto ela lhes diz para reconhecer a ordem imediatamente. As criadas não têm escolha, a não ser saudar e ir trabalhar, resmungando enquanto seguem. Mas assim que elas começam a limpar, o desastre acontece. A asa de anjo quebrada no trono de Light, previamente recolocada em pânico por Nazuna, se solta e atinge o chão. Dentro de seu quarto, Nazuna se espreguiça com um suspiro de alívio, orgulhosa de ter completado mais um dia mantendo a paz. Ainda assim, há uma decepção persistente em seu peito porque ela não conseguiu ver Light de forma alguma. Mais do que tudo, ela deseja que ele finalmente lhe dê a ordem que ela tanto esperava. Ela quer ser enviada para a superfície, para que possa destruir todos que ousaram traí-lo.
Ela eventualmente se acalmou, esperando poder vê-lo na manhã seguinte, e adormeceu com esse desejo em seu coração. No dia seguinte, Light sai do castelo e encontra a cena de sempre. Ellie e Nazuna presas em outra discussão. Nazuna se ilumina no momento em que o avista, emocionada por seu desejo ter se tornado realidade. E ela consegue ver o Mestre Light novamente. Como sempre, Light não consegue evitar tratar Aoyuki como um gato, e as outras garotas rapidamente ficam com ciúmes da atenção. Mas o momento de paz é quebrado quando uma besta familiar aparece. Uma que se parece exatamente com o cão infernal que Light enfrentou pela primeira vez quando caiu no abismo. Mesmo agora, Light sente seu corpo tensionar ao vê-lo, assombrado pelo medo daquele dia. Mas as coisas eram diferentes agora porque ele tinha guerreiros poderosos ao seu lado, e eles estavam prontos para lutar sem hesitação. Nazuna abandona seu tom usual de cabeça oca, cheia de raiva por um vira-lata de treinamento tão insignificante ousar mostrar sua cara na frente de Light. Ellie também está furiosa, pronta para punir a criatura por sua arrogância. Aoyuki está igualmente enojada. A mera presença do cão está perturbando a paz de Light, e ela promete exterminar toda a raça deles, se necessário. Elas deixam claro que estão prestes a liberar a força avassaladora de seu poder de nível 99, mas antes que possam fazer qualquer movimento, Light gentilmente intervém e lhes diz que está tudo bem. Sua voz sozinha é suficiente para fazê-las parar instantaneamente. Ele as tranquiliza, dizendo que está bem agora. Surpreendentemente, Light até pede desculpas à besta por assustá-la. No fundo de sua mente, ele sabe que se ele desse a palavra, suas garotas varreriam os cães infernais da existência. Então Light chega ao motivo pelo qual as reuniu. Ele as informa que Mei retornou e sua missão foi um sucesso, o que significa que é a hora. O alvo delas caiu direto na armadilha e agora elas avançam para a fase 2. As garotas estão um pouco irritadas por Mei ter assumido a liderança, mas estão igualmente animadas sabendo que finalmente estão avançando. Light se vira e as guia para a frente, declarando que o primeiro prato de sua tão esperada vingança está finalmente pronto para ser servido. Longe dali, na Cidade dos Lobos, um dos alvos de Light, Garou, passeia pelas ruas. As pessoas o aplaudem como se fosse um herói, alegremente inconscientes de que a vingança já está a caminho. Os aldeões são obcecados por Garou, a ponto de um deles até brincar que ele deveria se casar com a irmã dele. Eles o cobrem de elogios sem parar, e Garou os absorve sem vergonha alguma. Ele se deleita com atenção, desfilando como uma celebridade e dizendo a todos para abrirem caminho para uma lenda. De lado, um humano revira uma pilha de lixo e Garou não suporta a visão. Então ele chama o garoto de escória da sarjeta, o joga no chão e cospe bem na cara dele. Como a maioria dos homens-fera, Garou não sente nada além de desprezo pelos humanos, e ele diz ao garoto para desaparecer e deixa claro que é melhor ele nunca mais aparecer na frente dele. Mais tarde, em uma taverna local, ele confiantemente reivindica o melhor assento e instrui sua comitiva a pedir o que quiserem, gabando-se de que tem ganhado muito bem. Seus companheiros o cobrem de elogios, chamando-o de símbolo de orgulho para todos os homens-fera, embora ele mesmo tenha se arrastado para fora da sujeira das favelas. Agora, ele é um líder admirado por muitos. Com arrogância sem filtros, ele lhes diz que se tornar alguém como ele não é algo que qualquer um possa fazer. Ele dominou a arte da influência, e como os homens-fera são naturalmente inclinados a seguir, tudo o que ele precisa fazer é alavancar essa característica. Então a vida se torna realeza. Segundo ele, a chave para o sucesso reside em categorizar corretamente as tarefas, sabendo quais valem o investimento e quais consomem muito esforço para pouco retorno em poder ou lucro. Um dos homens-fera menos inteligentes menciona um antigo trabalho que Garou aceitou há 3 anos, envolvendo o Concórdia das Tribos, perguntando se havia sido lucrativo. Outro companheiro o repreende por ser intrometido, mas o líder lobo responde calmamente, afirmando que a federação para a qual trabalharam os havia ligado por juramento, tornando impossível revelar quaisquer detalhes específicos. Ele se lembra, no entanto, que foi a missão mais fácil e lucrativa que ele já havia aceito. Apenas eliminar um garoto humano insignificante e sem valor. E agora ele é tanto rico quanto respeitado. Ainda assim, algo sobre aquele portal o incomoda. Ele nunca descobriu para onde levava. Embora ele duvide muito que alguém como Light pudesse ter sobrevivido, o que mais o intriga é o misterioso maestro que a Federação estava tão obcecada em localizar. Só o pensamento já lhe causa um arrepio, alertando que investigar muito a fundo pode ser perigoso. Antes que ele possa pensar mais, seus pensamentos são interrompidos pela chegada repentina de uma jovem deslumbrante, que se revela ser Mei, e que educadamente pergunta se podem conversar. Ela pergunta se ele é Garou, o líder dos Homens-Fera, e ele acena com a cabeça depois de beber casualmente de sua bebida. Mei falsamente afirma ter servido como criada do Mestre Light, que ela explica ser de uma estimada linhagem nobre. Garou fica atordoado com essa revelação e começa a se perguntar se tivesse mantido Light vivo, teria sido mais lucrativo para ele. Mei continua sua farsa, alegando que tem procurado Light nos últimos 3 anos e que cada pista que seguiu a levou a este país.
o mesmo lugar onde ele foi visto pela última vez viajando com um novo grupo. Garou casualmente admite que de fato fez parte daquele grupo, e confirma que Light estava entre eles. Os olhos de Mei brilham enquanto ela finge tristeza, dizendo que ouviu rumores de que Light pereceu dentro das masmorras e nunca mais foi visto. Garou acena solenemente, concordando que é verdade que Light teve um fim trágico, mas Mei gentilmente pergunta se ele poderia guiá-la ao local onde isso aconteceu, explicando que lhe traria conforto visitar o lugar onde Light deu seu último suspiro. Garou responde sem rodeios, perguntando o que ele ganharia com isso. Para sua surpresa, Mei calmamente coloca uma pequena bolsa sobre a mesa, e dentro dela há 3 barras sólidas de ouro. Seus companheiros ficam atônitos em silêncio, com os olhos arregalados. Mas Garou mantém uma expressão séria enquanto sua mente trabalha rapidamente. Ele se pergunta se isso é uma armadilha, ou se a garota realmente não busca nada mais do que um guia para as profundezas das masmorras. Mas depois de um momento de reflexão, ele decide aceitar o acordo. Em sua mente, uma mulher humana frágil não representa ameaça alguma para alguém de sua força, pois ela não conseguiria nem tocar um fio de seu pelo, muito menos machucá-lo. Garou eventualmente a leva para as masmorras, acompanhado por seus leais seguidores. Após várias horas de caminhada por túneis úmidos, ele se vira para perguntar se ela está aguentando. Mei, embora visivelmente exausta, oferece um leve sorriso e insiste que pode continuar. Garou sorri por dentro, pensando em como a fortuna sempre parece favorecê-lo. Ele planeja roubá-la de seu ouro assim que chegarem e então desonrá-la ali mesmo, sobre o túmulo do homem que ela lamenta. Finalmente, eles chegam à caverna onde Light havia sido abandonado e deixado para morrer. Garou gesticula para frente, alegando que este é o local onde Light encontrou seu destino infeliz. Ele inventa uma falsa história sobre um grupo de monstros os emboscando, dizendo que Light não teve tempo de fugir, foi dilacerado e então ativou uma armadilha de teletransporte e nunca mais foi visto. Mei cai de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os pensamentos de Garou se tornam cruéis. Ele zomba de como os humanos são patéticos, tão frágeis, tão inconscientes do perigo mesmo quando ele se aproxima. Seus homens se espalham sutilmente, formando um círculo e selando a única rota de fuga, enquanto Garou continua sua encenação, fingindo lamentar que tentou salvar Light, mas falhou. Assim que ele se prepara para atacar, o tom de Mei muda de repente. Sua voz endurece enquanto ela declara que apenas as criaturas mais depravadas da existência poderiam enganar alguém tão puro de coração como Light, atraindo-o para uma masmorra imunda apenas para traí-lo. Suas palavras ecoam nitidamente contra as paredes de pedra, enquanto ela olha ao redor, o arrependimento queimando em seus olhos, admitindo que se ela tivesse entrado no serviço de Light um pouco antes, ele nunca teria sido caçado, baleado na perna e espancado até mal conseguir respirar. Garou instantaneamente sente o perigo e salta para trás instintivamente, sua mente correndo em confusão sobre como diabos essa mulher sabe detalhes tão específicos. Seus seguidores olham ao redor, claramente intrigados, inconscientes do peso total do que acabou de ser dito. Mas Garou sabe melhor. Os únicos indivíduos que poderiam estar cientes daquele evento são membros das tribos Concórdia ou figuras de alto escalão da elite da nação. Ele estreita os olhos e exige saber para quem ela está trabalhando, acusando-a de ser uma espiã enviada por uma tribo rival. Ela zomba em resposta, declarando audaciosamente que não serve a ninguém além de Light, e que Garou está prestes a enfrentar sua fúria. A energia bruta que surge dela envia um arrepio por ele, o que ele considera profundamente perturbador. Ele tenta se convencer de que ela não passa de uma humana sem valor, boa apenas para ser usada e depois descartada, mas no instante em que os olhos dela se encontram com os dele, uma onda gélida de pavor o invade completamente. Seus instintos gritam a verdade de que aquilo não é um blefe, e se ele a enfrentar, ele vai morrer. No exato momento em que Mei está prestes a atacar, uma voz calma ecoa das sombras, e é a voz de Light, pedindo para ela recuar. Dizendo que ele mesmo cuidará de Garou pessoalmente, os olhos de Garou se arregalam, recusando-se a acreditar no que está ouvindo. Mas então, Light avança e se revela, seu tom quase casual, como se estivesse cumprimentando um velho conhecido. Ele diz a Garou que veio para acertar as contas de 3 anos atrás. De repente, recuperando sua arrogância, Garou explode em gargalhadas, afirmando que nunca pensou que veria Light novamente. Ele o ridiculariza por ser um patético humano de nível 15, gabando-se de que alguém como ele jamais poderia enfrentar um chefe de raid de nível 158. Ele zomba, dizendo que nem se importa como diabos Light sobreviveu. Mas agora, finalmente, ele pode matá-lo com suas próprias mãos e arrastar seu cadáver de volta como prova. Light exala suavemente, perguntando se Garou não está ao menos curioso sobre quem é Mei, ou o quão poderosa ela realmente pode ser. Garou dá de ombros, admitindo que não tem a menor ideia sobre a verdadeira força dessa tal empregada, mas ele tem certeza absoluta de que humanos fracos e insignificantes jamais se igualarão a seres bestiais como eles. Ele se gaba de que todos os seus homens estão acima do nível 130 e que os esmagarão com uma força avassaladora. Sem mais delongas, ele dá o sinal para atacar. 2 de seus subordinados correm em direção a Light em velocidade máxima, com as armas em punho, prontos para derrubá-lo.
mas em um instante May os intercepta, aparecendo antes mesmo que eles pudessem piscar. Suas cabeças caem limpas no chão, no mesmo lugar, enquanto seus corpos desabam em silêncio. Ela avisa friamente que qualquer um que ouse ameaçar Light perderá a vida, mas Light calmamente a instrui a recuar e bloquear todas as saídas, porque desta vez ele mesmo quer se divertir um pouco. Os homens de Garou começam a perder a coragem, incapazes de compreender o que acabaram de testemunhar, mas Garou rapidamente tenta colocá-los de volta na linha, minimizando o ocorrido como nada mais do que um truque barato de salão que ela usou, algo irreal. Light o encara e pergunta se ele ainda acredita honestamente que os humanos são mais fracos, se alguma vez lhe ocorreu que a humanidade poderia ser a raça mais poderosa de todas. Garou explode em gargalhadas, exibindo orgulhosamente seu nível como se isso encerrasse a conversa. Mas Light responde calmamente, dizendo que um nível é apenas um número, e não significa absolutamente nada quando se trata de verdadeira força. A paciência de Garou se esgota, e com um rugido furioso, ele e todos os seus capangas se lançam contra Light com força total. Mas para o choque deles, Light não se intimida, e permanece tão imóvel quanto a superfície de um espelho. Então, em um instante, ele explode em movimento, aparando cada golpe e derrubando cada um dos guerreiros bestiais em sucessão impecável. Um por um, eles caem no chão, atordoados e sem fôlego. Light se aproxima de Garou e pergunta novamente se ele ainda pensa que os humanos são fracos, mas Garou, consumido pelo orgulho, recusa-se a aceitar a derrota. Rangendo os dentes, ele supera a dor, salta de volta aos seus pés e grita que nenhum humano jamais poderia rivalizá-lo. Determinado, ele tira um cristal mágico brilhante do bolso e o joga com força no chão, invocando seu familiar, um enorme monstro lobo de nível 500. Light observa calmamente e pergunta se aquilo é realmente o melhor que Garou pode fazer, mas Garou presume que ele está atordoado e em silêncio, e o ridiculariza, incitando-os a começar a implorar. Light não se move e diz a Garou para ir em frente e atacar, prometendo não dar um único passo de onde está. Enfurecido, Garou comanda sua besta para liberar uma explosão tão devastadora que poderia obliterar um quarteirão inteiro da cidade. A explosão abala a masmorra e uma nuvem de poeira engole tudo. Mas quando ela se dissipa, a expressão de Garou congela em descrença. Light permanece exatamente onde estava, intocado, nem mesmo um arranhão manchando suas vestes. Light sorri, zombando dele por dar a esse ataque exagerado um nome tão grandioso quando tudo o que ele fez foi levantar um pouco de poeira. Garou está atordoado demais para responder, e agora seus homens estão visivelmente tremendo, alguns mal conseguindo se manter em pé. Com uma confiança tranquila, Light anuncia que é a vez dele. Ele enfia a mão no casaco como se estivesse no meio de um duelo e tira uma carta, exatamente como em um jogo de cartas colecionáveis. Ele joga a lendária carta ultra rara de nível 9000, a Divindade Lobo Primordial. A besta divina se materializa atrás dele, radiante e etérea, deixando os seres bestiais completamente pasmos. Light dá uma ordem simples, eliminar o familiar de Garou, mas em vez de disparar uma explosão dramática, o lobo divino exala suavemente, e aquele sopro, por si só, é mais do que suficiente. Sua essência divina congela o enorme lobo de Garou, transformando-o em uma massa sólida, e então o estilhaça em fragmentos brilhantes bem na frente de seu mestre atordoado. Garou permanece congelado, sua mente em espiral, incapaz de aceitar que seu monstro de nível 500 foi destruído em um instante, sem sequer uma luta de verdade. Mas Light simplesmente dá de ombros, dizendo-lhe que ele mesmo poderia ter esmagado a besta se realmente quisesse. Então, como golpe final ao orgulho de Garou, Light revela seu próprio nível, que estava no máximo, em 99.999. Garou começa a gaguejar, seu corpo inteiro tremendo, enquanto ele murmura que aquilo simplesmente não pode ser real, porque humanos não deveriam exceder o nível 100. E se Light fosse realmente o mesmo humano de 3 anos atrás, ele já deveria ter envelhecido a esta altura. Light explica calmamente que usa um anel da idade para deter seu crescimento físico, uma lembrança de quem ele era e do dia em que foi traído pela forma mais baixa de escória que já pisou na Terra. Naquele momento, Garou percebe que seu destino está selado. Ele não tem a menor chance absolutamente nenhuma contra o monstro que Light se tornou. Sabendo que está praticamente morto, ele faz o que qualquer covarde faria. Ele larga suas armas e cai de joelhos, implorando por misericórdia. Ele suplica que não foi culpa dele, alegando que agiu sob ordens da Federação. Com uma voz trêmula, ele insiste que nunca teve a intenção de prejudicar ninguém, que seus subordinados foram os que elaboraram todo esse plano e o arrastaram para isso. Seus subordinados o encaram com descrença, porque este é o mesmo homem que estava se gabando de seu poder e domínio ainda esta manhã, e agora ele está curvando a cabeça, implorando por perdão, até mesmo oferecendo-se para servir como animal de estimação de Light se isso poupasse sua vida. Light, no entanto, permanece indiferente, e em vez disso, ele pergunta o que o maestro realmente é e por que o governo está tão obcecado em encontrá-lo. Garou responde honestamente que não sabe, apenas que lhes foi dito que o maestro era provavelmente um humano. O tom de Light endurece enquanto ele pergunta por que eles escolheram matá-lo, uma vez que acreditaram que ele não era o maestro. Garou rapidamente se prostra novamente, jurando que não tem a menor ideia, que eles estavam simplesmente seguindo ordens.
Os olhos de Light se voltam para os outros seres bestiais, exigindo saber se algum deles possui informações reais. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, todos começam a gritar que sim, mas os olhos especiais de Mei brilham com poder, expondo suas mentiras. Sem hesitação, ela os abate onde estão, seu sangue espirrando pelo chão da caverna. Ela declara friamente que qualquer um que ouse mentir diante de Light encontrará a morte pelas mãos dela. Light se vira para Garou e pergunta se ele acredita que há alguém forte o suficiente para desafiá-lo, caso ele decida travar guerra na superfície. Garou admite a verdade de que o poder de Light está além da compreensão o suficiente para esmagar nações sozinho, mas ele acrescenta que se as nações se unirem e liberarem as armas que vem desenvolvendo, mesmo alguém como Light poderá enfrentar dificuldades, especialmente tendo apenas uma empregada ao seu lado. Light sorri e diz que quer lhe mostrar algo. Com um movimento de mão, ele conjura magia de teletransporte, transportando-os diretamente para sua própria sala do trono. A sanidade de Garou quase se estilhaça no instante em que ele chega. Sua mente não consegue processar o que está vendo. Um exército tão vasto e aterrorizante que o mais fraco entre eles é de nível 1500. Enquanto 4 empregadas estão no nível 9.999. O restante varia entre 6.000 e 9, cada uma irradiando poder divino. Garou não consegue falar, e uma única lágrima escorre por sua bochecha, enquanto a verdade horripilante se instala. Light poderia apagar o planeta inteiro em um piscar de olhos. Ele não é apenas poderoso, ele é um apocalipse ambulante, e Garou só consegue tremer enquanto se pergunta o que acontecerá quando essa divindade finalmente decidir ir para a guerra. Na manhã seguinte, Light retorna à sua cidade natal com a esperança de se reunir com sua família e trazê-los de volta para sua cidade masmorra. Mas quando ele chegou, essa esperança rapidamente se transformou em desespero. Diante dele jazia nada além de um deserto de ruínas despedaçadas e cadáveres em decomposição. A vila havia sido completamente aniquilada cerca de 6 meses antes por atacantes desconhecidos, não deixando nenhum vestígio de vida para trás. Determinado a pelo menos dar a seus entes queridos uma despedida digna, Light começou a vasculhar os escombros, procurando por quaisquer restos que pudesse sepultar. Para seu imenso alívio, nenhum dos corpos correspondia aos de seus irmãos mais novos, o que lhe deu uma tênue faísca de esperança de que eles ainda pudessem estar vivos em algum lugar. Mas seus pais não tiveram a mesma sorte. Gold, percebendo a gravidade do momento, perguntou se Light estava aguentando, reconhecendo o quão difícil aquilo devia ser de processar. Mas Light o assegurou de que ele conseguiria. No momento, o foco deles tinha que permanecer na missão atual. Então ele pediu a Gold e Nemamu que o auxiliassem na coleta do máximo de informações possível. Embora tivesse ficado claro que sua força militar era formidável o suficiente para rivalizar com as maiores potências mundiais, precipitar-se em um conflito seria imprudente. Ele queria informações detalhadas sobre as capacidades de cada nação. Além disso, Light suspeitava que a destruição de sua vila estava diretamente ligada aos rumores de que ele era um maestro. Então, ele estava determinado a descobrir o que um maestro realmente é, e por que tal título justificaria tanto derramamento de sangue. E se por acaso se descobrisse que toda essa devastação foi resultado de alguns poucos membros da elite sedentos por poder e influência. Então ele jurou reduzir o mundo a cinzas e pessoalmente forçar os culpados a engolir as consequências. Gold simpatizou com a raiva de Light, mas o advertiu para controlar sua fúria em público. A aura que ele estava emitindo poderia facilmente matar uma pessoa comum na hora. Light pediu desculpas por sua falta de contenção e equipou um item chamado Máscara do Tolo para suprimir sua energia e ocultar sua identidade. Depois de prestar suas últimas homenagens nos túmulos de seus pais e pedir desculpas silenciosamente por não ter conseguido protegê-los, ele, Gold e Nemomu partiram, rumo à cidade de Dagas. Ao longo do caminho, Nemomu, curiosa e um tanto incerta, perguntou o que Light pretendia fazer assim que chegassem. Antes que Light pudesse responder, Gold a aconselhou a ter cuidado com a forma como ela se dirigia ao seu senhor enquanto estivessem na superfície. E Light explicou que usar seu nome verdadeiro poderia alertar aqueles afiliados à Concorde. Então, por enquanto, ele usaria o codinome Dark durante a missão deles, e Nemamu assentiu em compreensão. Quanto aos seus planos em Dagas, Light a informou que pretendia se registrar como aventureiro sob o nome de Dark. E ao subir de patente, ele esperava gradualmente obter acesso a informações valiosas dos círculos superiores dentro da guilda. Depois de um curto período, Nemamu avista a cidade de Dagas no horizonte, e como voar diretamente atrairia atenção desnecessária, Light recomenda pousar na floresta e fazer o restante da jornada a pé. Ainda assim, com a deslumbrante armadura de Gold, eles certamente se destacariam de qualquer forma. Enquanto o trio segue seu caminho pela floresta, eles se deparam com uma cena preocupante, um mercador humano sendo emboscado por um grupo de bandidos anões. Embora preferissem passar despercebidos até chegar à cidade, a armadura de Gold inclui efeitos de brilho embutidos que captam a luz e, infelizmente, a atenção dos ladrões. Os anões então decidem tentar a sorte roubando-o também, o que termina mal para eles, pois são deixados amarrados e humilhados no meio da trilha.
O mercador Grato e seu filho, tomados de alívio, oferecem a Light e seus companheiros uma carona até a cidade como agradecimento pelo resgate oportuno. Durante a viagem, o menino não consegue parar de falar sobre o quão incrível Gold foi em batalha, admitindo que nunca tinha visto ninguém derrubar anões com tanta facilidade. Seu pai supõe que eles devem ser uma equipe de aventureiros bem conhecida, mas Light esclarece que eles ainda nem se registraram. Surpreso com a resposta, o homem lhes diz que se eles levam a sério a ideia de se tornarem aventureiros, Dagas é o lugar ideal para isso. A cidade possui uma das maiores guildas da região e fica na fronteira entre os territórios de elfos, anões e humanos. Com uma sólida população de humanos residindo lá, é considerada uma das cidades mais acolhedoras para sua espécie. Ele até menciona possuir um hotel de sucesso administrado por humanos e os convida a ficar lá se precisarem de hospedagem. Não muito tempo depois, eles chegam aos arredores de Dagas. Light pede ao coronel para deixá-los nos portões da cidade, pois preferem percorrer o resto do caminho a pé, para Gold e Nemamu. Esta é a primeira vez que pisam em uma cidade da superfície, e eles rapidamente notam as muitas vitrines vendendo armaduras e armamentos. Light explica que não é surpresa, pois este lugar está repleto de aventureiros, e com o reino anão próximo, conhecido por sua destreza em forja, é natural que seus produtos sejam vendidos aqui em abundância. Quando o grupo finalmente chega ao salão da guilda, Nemamu observa que os humanos tendem a se dispersar e evitar contato visual sempre que alguém de outra raça passa. Light interpreta esse comportamento como evidência de que os humanos também não são exatamente tratados com respeito nesta cidade, mesmo que essa discriminação não seja abertamente reconhecida. Light se dirige ao balcão de atendimento para se registrar, e como esperado, ele é obrigado a começar no rank F. Isso significa que ele precisará completar algumas missões de nível de entrada mais tarde para elevar seu status. Mas antes de lidar com qualquer uma dessas coisas, garantir um lugar para ficar tem prioridade. Lembrando que o coronel mencionou possuir um hotel, Light decide ir para lá com os outros. O coronel fica visivelmente surpreso ao ver Light novamente e pergunta como pode ajudá-lo. E Light explica que tem um pedido bastante específico. Ele gostaria de alugar todo o último andar do edifício e, sob nenhuma circunstância, ninguém, incluindo a equipe, deveria ter permissão para entrar. Para selar o acordo, Light deixa cair uma pesada bolsa de moedas de ouro sobre o balcão. O coronel fica completamente sem palavras, sem saber como responder. Light oferece pagar ainda mais, se necessário, mas o coronel rapidamente o assegura de que aquilo já é 10 vezes mais do que o necessário. Ele também diz que não pode aceitar uma quantia tão extravagante do homem que salvou sua vida anteriormente. No entanto, Light permanece firme em sua decisão, e eventualmente o coronel aceita a oferta generosa e promete preparar os quartos imediatamente. Não muito tempo depois, Light e o grupo sobem as escadas. Uma vez lá dentro, Light tira várias cartas de feitiço de bloqueio de percepção e as ativa por todo o quarto, garantindo que ninguém possa bisbilhotar ou espioná-los. Finalmente capaz de baixar a guarda, ele puxa uma cadeira e se senta, aproveitando um momento para descansar. Enquanto ele se acomoda, Nemamu se manifesta e diz que, embora ela entenda que Light é incrivelmente forte e tenha escolhido se tornar um aventureiro aqui para coletar informações, sempre há o risco de ele se ferir na superfície, ela acredita que talvez fosse mais seguro para ele retornar à cidade masmorra e deixar que o resto deles cuidasse dos assuntos em seu nome. Embora Light seja geralmente uma pessoa calma e atenciosa, a sugestão de Nemamu atinge um ponto sensível. Para ele, soa como se ela estivesse tentando afastá-lo de sua própria missão de vingança, como se ela pensasse que ele não é capaz de realizá-la sozinho. Então, essa implicação o enfurece. Nemamu imediatamente percebe seu erro e cai de joelhos, implorando por perdão. Mas o dano já havia sido feito, a expressão de Light se torna mortal, e por um momento parece que ele realmente poderia machucá-la. Sentindo a tensão crescente, Gold intervém, rindo levemente para aliviar o clima. Ele diz a Light que Nemamu simplesmente não compreende o peso emocional por trás da vingança, e explica que Light pretende executar sua vingança com suas próprias mãos, sem intermediários, sem delegação, e isso é algo verdadeiramente nobre de se apoiar. Ouvir a brincadeira leve de Gold traz Light de volta aos seus sentidos, e ele percebe que pode ter deixado suas emoções saírem do controle. Ele se ajoelha e pede desculpas a Nemamu, admitindo que exagerou e entende que as palavras dela vieram de uma preocupação genuína com sua segurança. Nemamu, no entanto, insiste que ela foi quem errou ao falar fora de hora. Então ela implora pela chance de renovar seu voto de lealdade. Embora Light não ache que tal gesto seja necessário, ele concorda em honrar seu pedido. Com cuidado, Nemamu levanta o pé dele e pressiona os lábios nele. Neste mundo, um beijo no pé é o sinal máximo de deferência e respeito para com seu soberano. Ainda assim, Light nunca foi muito afeito a esse costume, especialmente lembrando o quão estranho foi quando todos os seus subordinados se alinharam para realizar o ritual quando ele os invocou pela primeira vez. Até mesmo Gold não consegue deixar de comentar que a coisa toda é um tanto estranha, especialmente porque Nemamu parece estar gostando demais. No dia seguinte, Light e os outros partiram em direção à masmorra.
Enquanto passeiam pelas ruas da cidade, eles rapidamente atraem a atenção. Gold, vestido com uma armadura radiante, brilha como um baú de tesouro ambulante, e a beleza marcante de Nemamu faz muitas cabeças se virarem. Quanto a Light, o único comentário que as pessoas parecem ter é que ele parece estranho com sua máscara, mas isso apenas contribui para sua enigmática persona sombria, então ele não se incomoda nem um pouco. Quando chegam à entrada da masmorra, encontram uma longa fila de pessoas esperando para entrar. Gold rapidamente nota algo estranho. Não há elfos presentes. Então Light explica que os reinos élfico e anão estão atualmente envolvidos em uma disputa territorial pela posse desta masmorra em particular, o que os levou a evitar cruzar caminhos. Nemamu elogia Light por sempre ter uma resposta para tudo, o que ele aprecia, embora ele levante uma sobrancelha e pergunte se ela realmente precisa ficar tão perto. Como seu melão está pressionando forte contra a parte de trás de sua cabeça, ela responde com total seriedade que é seu dever protegê-lo o tempo todo, e manter a proximidade é parte dessa responsabilidade. Antes que Light possa protestar mais, ele nota um pequeno grupo de 3 pessoas furando a fila. O mais baixo é provavelmente um servo, enquanto o segundo parece ter recebido treinamento de combate moderado. Mas é o homem à frente quem realmente chama a atenção de Light. Apesar da arma de tamanho exagerado pendurada nas costas, seus movimentos são afiados, deliberados e praticados. Sinais de um guerreiro experiente, os humanos ao redor hesitam em confrontá-lo, provavelmente com medo de provocar uma resposta mortal. Mas Light não tem tal medo. Dando um passo à frente, ele repreende o elfo por sua grosseria, afirmando claramente que furar a fila é inaceitável. O elfo imediatamente se enfurece quando percebe que um humano teve a audácia de falar com ele. Ele leva a mão à espada, claramente pronto para escalar a situação, mas o ancião que o acompanha aconselha calmamente que não vale a pena causar uma cena por algo tão trivial. Após uma breve pausa, o guerreiro concorda relutantemente e se move para o final da fila. Mas ao passar por Light, ele se inclina e o adverte friamente que ele se arrependerá de mostrar tal desrespeito. Assim que o elfo está fora de vista, os humanos ao redor começam a aplaudir Light, elogiando-o por enfrentar o valentão arrogante. As crianças de antes até voltam para agradecê-lo pessoalmente. Tendo finalmente reunido a coragem para se aproximar, Light lhes diz que não há necessidade de agradecê-lo, pois ele agiu apenas por puro interesse próprio, sem qualquer outra intenção. Mas as crianças permaneceram sinceramente gratas, mesmo assim. Nesse exato momento, uma das crianças pergunta curiosamente a Gold se sua armadura é realmente feita de ouro de verdade, já que todos por perto estavam se perguntando a mesma coisa. Antes que Gold possa responder, Nemamu intervém e explica que a armadura dele não é feita de ouro de forma alguma, porque se fosse, seria macia demais para oferecer qualquer proteção significativa. O menino começa a perguntar se Gold a usa apenas para exibição, mas seus amigos o impedem rapidamente, percebendo que isso poderia soar um tanto rude. Ainda assim, Gold não se ofende, e com um sorriso, ele admite orgulhosamente que a usa sim para chamar a atenção, porque nenhuma cor reflete melhor o exemplo brilhante que ele se esforça para ser como um verdadeiro cavaleiro. A conversa muda quando as crianças perguntam se esta é a primeira vez que o grupo de Light se aventura na masmorra. Light confirma, mas também se pergunta em voz alta como eles adivinharam. As crianças explicam que este andar é geralmente reservado para aventureiros mais experientes devido a alta taxa de entrada, e a maioria que entra vem preparada para acampar lá dentro. E como a equipe de Light não trouxe nenhum equipamento visível, foi bem fácil perceber que eles eram novos nesta masmorra específica. Nesse momento, um guarda chama o próximo grupo para prosseguir. As crianças acenam em despedida e correm juntas para dentro da masmorra. Observando-os desaparecer, Light e os outros consideram se deveriam começar a carregar equipamentos falsos. Embora todos os seus suprimentos reais estejam guardados dentro de uma caixa de itens, talvez valha a pena o esforço apenas para evitar parecerem novatos completos. Pouco tempo depois, é finalmente a vez deles de entrar. Para Light, esta é a primeira vez que ele pisa em uma masmorra que não seja o abismo. Masmorras são saturadas de mana que se torna mais potente quanto mais fundo se vai, frequentemente gerando monstros, armadilhas e até ecossistemas inteiros. Em essência, o interior de uma masmorra funciona como um mundo à parte, um universo próprio. Assim que chegam ao primeiro andar, Light lança magia de ocultação sobre o grupo, protegendo-os da detecção. E com isso, eles começam a voar juntos em direção ao segundo andar. Ao mesmo tempo, o elfo de antes está desabafando furiosamente sua frustração em um grupo de orcs incapaz de aceitar que um mero humano teve a audácia de falar com ele daquela forma. Seu nome é Kaido, e ele se declara em voz alta um herói lendário do reino élfico. Gabando-se de que o sangue de um maestro flui em suas veias, tornando-o merecedor de reverência, ele murmura amargamente que tal humilhação jamais teria acontecido se seu nível não estivesse atualmente tão baixo. Mas Yanok, o ancião que viaja com ele, o lembra de que um nível de 1500 já está muito além do limite padrão para elfos. Ainda assim, Kaido zomba da ideia, pois para ele isso não é o suficiente. Ele precisa do tipo de poder avassalador que lhe permitiria apagar cada último palhaço que ousou zombar ou desprezá-lo. Yonhok, claramente guardando algum ressentimento próprio, diz que entende perfeitamente o sentimento.
Afinal, ele foi exilado por uma pesquisa que ninguém respeitava, né? Então, se houver alguma chance de usar essa mesma pesquisa para ajudar Kaido a ficar mais forte, ele está totalmente dentro. De volta ao outro lado da masmorra, Light e sua equipe já desceram para o terceiro andar. Tendo acabado de eliminar uma horda massiva de orcs, Light sugere que é uma boa hora para voltar, já que eles reuniram mais do que provas suficientes de sua força para a guilda. Além disso, aquela última batalha o deixou uma bagunça, e ele está ansioso para se limpar. No momento em que Memomu ouve isso, ela se oferece ansiosamente para lavar cada maldita parte do corpo dele assim que retornarem, mas o tolo Light nem sequer responde. Enquanto eles sobem, Light e o grupo avistam as crianças de antes e descem para encontrá-las. Mas antes que pudessem dizer muito, uma grande comoção irrompe das profundezas da floresta. Em uma súbita explosão de caos, dezenas de lobos vêm correndo pelas árvores. As crianças rapidamente entram em pânico e dizem a Light que precisam recuar, pois não há como enfrentar tantos inimigos. Mas Light calmamente lhes diz que os lobos não são o verdadeiro perigo aqui, porque algo muito pior está vindo em sua direção, e um momento depois, o chão treme e um louva-a-Deus de 4 foices imponente surge à vista. As crianças congelam em descrença atônita diante da cena à sua frente. A espécie de monstro louva-a-Deus era considerada erradicada há 10 anos, e eles claramente não estão em condições de enfrentar-um sozinhos. O líder do grupo rapidamente diz a Mia para usar um pouco de magia para tentar distrair a criatura, mas ele já sabe que isso não será nem de perto o suficiente. Desesperado, ele se vira para Light e os outros, pedindo ajuda urgentemente para despistar a fera por tempo suficiente para que todos possam escapar em segurança. Mas quando Light ouve que eles estão planejando recuar, ele casualmente pergunta se isso significa que eles não se importarão se ele reivindicar a morte para si mesmo. As crianças olham para ele como se estivesse louco, já que um louva-a-Deus daquele tamanho deve ter pelo menos nível 500. Ainda assim, Light calmamente os assegura de que não há motivo para pânico, porque ele e seus companheiros são mais do que capazes de lidar com a situação. Gold então avança para desferir o primeiro golpe, mas, para sua surpresa, o louva-a-Deus bloqueia vários de seus ataques com dano mínimo, o que significa que suas garras devem ser muito mais resistentes do que ele esperava. Light entra em ação em seguida e dispara uma flecha flamejante diretamente contra o louva-a-Deus, mas pouco antes de atingir, o louva-a-Deus a redireciona e a envia de volta voando em sua direção. Observando isso acontecer, as crianças começam a se preocupar que Light e os outros possam estar em sério perigo. Então eles apressam Mia para que ela se apresse e lance seu feitiço, mas ela está muito atordoada para se concentrar, porque acabou de testemunhar Light liberar um feitiço de combate de alto nível sem sequer cantar, e ela não tinha ideia de que isso era sequer possível. Como o resto das crianças não está familiarizado com magia, elas não conseguem realmente dizer o que conta como impressionante, então não sabem se devem intervir ou ficar para trás. Mas Gold lhes diz que é melhor que fiquem de fora desta, e para completar, ele lhes oferece uma breve lição sobre o que significa ser um verdadeiro cavaleiro. Para começar, ele explica que um escudo não serve apenas para bloquear, e enquanto o louva-a-Deus avança sobre ele, Gold gira e contra-ataca o ataque de forma impecável, destruindo completamente uma de suas garras. Ele então acrescenta que um cavaleiro jamais deve perder uma oportunidade, e com o louva-a-Deus ainda cambaleando do golpe, Gold se move por trás dele e corta uma de suas pernas. Light segue com outra onda de flechas de fogo, mas desta vez, quando o louva-a-Deus as desvia, as flechas curvam-se no ar e atingem suas costas. Light assumiu o controle total de sua trajetória, então não importa o que o louva-a-Deus tente, as flechas encontrarão seu alvo todas as vezes, sem falhar. Eventualmente, o louva-a-Deus tem todos os seus membros arrancados, e percebendo que não tem chance contra Light, ele se vira e faz uma corrida desesperada em direção à floresta. Light é pego de surpresa, admirado que a criatura seja inteligente o suficiente para reconhecer quando está completamente superada e tentar uma retirada. Mas ele não tem intenção de deixá-la escapar depois de tudo o que acabou de acontecer, então ele rapidamente lança uma enorme parede de fogo em seu caminho para bloquear o acesso às árvores, e Mia simplesmente perde a cabeça. Ela nunca testemunhou alguém usar uma magia tática de área tão ampla, de forma tão instantânea em toda a sua vida. E com o caminho à frente selado, o louva-a-Deus não tem mais para onde correr, mas ainda tem suas asas. Então, em um último esforço desesperado para sobreviver, ele se lança no ar. Mas antes que pudesse fugir, Memomu salta para o céu atrás dele e o despedaça sem esforço em pleno voo. Depois que ela aterrissa, Gold lhe diz que ela estragou tudo, o que a irrita muito, já que ela pensou que estava fazendo exatamente o que Light queria, destruindo o monstro. Mas Gold explica que ela também obliterou todas as partes valiosas, o que significa que não sobrou nada para vender quando eles retornarem à cidade. Percebendo seu erro, Mimamou imediatamente começa a implorar a Aibik por perdão. Mas ele a assegura de que não é grande coisa, não é um problema sério. De lado, as crianças ainda estão congeladas no lugar, incertas se realmente testemunharam um humano derrubar um louva-a-Deus de 4 foices ou se coletivamente alucinaram tudo aquilo. E depois de alguns minutos, enquanto eles vasculham os restos, eles tropeçam na gema mágica do louva-a-Deus. Milagrosamente, ela ainda está intacta, o que significa que Light pode usá-la como prova de sua grande conquista.
Mas pouco antes de partir, uma das crianças se aproxima dele e pergunta se ele faz parte de um famoso grupo de aventureiros ou algo assim, porque não há como alguém tão poderoso ser apenas um novato. Mas Light calmamente responde que ele e seus amigos são de fato classificados como F, deixando as crianças ainda mais confusas do que antes. Com a batalha agora encerrada, Mia conjura uma bola de água usando sua magia e a oferece a Light para que ele possa enxaguar toda a gosma do louva-a-Deus. Ele fica genuinamente tocado por ela usar sua preciosa mana por sua causa, mas ela insiste que é o mínimo que pode fazer. Como o sol está começando a se pôr, o líder convida Light e os outros para acampar com eles durante a noite. Não apenas porque é perigoso viajar no escuro, mas também porque Mia está morrendo de vontade de conversar sobre magia com Light. E como não há nenhuma desvantagem real em ficar, Light concorda. Então, enquanto o grupo está reunido compartilhando uma refeição, Mia começa a bombardear Light com todo tipo de perguntas sobre o seu passado. Mas como ele obviamente não pode revelar sua verdadeira origem ou seus objetivos futuros, ele improvisa uma história e afirma que ambos os seus pais eram magos excepcionais, o que explica por que ele é capaz de lançar feitiços sem precisar de encantamentos. Essa explicação parece satisfazer Mia, mas seu irmão ainda não entende o que há de tão impressionante nisso. Ao ouvi-lo dizer isso, Mia inicia um discurso apaixonado sobre o quão insana a magia de Light realmente era. Ela explica que existem 3 classificações primárias de magia. Primeiro, existe a magia de classe combate, tipicamente usada contra inimigos individuais. Depois, há a magia de classe tática, que pode afetar uma área ampla, como a parede de fogo que Light lançou anteriormente. E finalmente existe a magia de classe estratégica, capaz de impactar o mundo em uma escala muito maior, até mesmo global, que inclui feitiços cataclísmicos como desencadear terremotos ou invocar chuvas de meteoros, o que geralmente exige que uma equipe de magos de elite junte sua mana e recite longos encantamentos em uníssono para sequer tentar. Enquanto outras raças podem lançar magia poderosa com relativa facilidade, é extremamente raro para humanos atingir esse nível. É por isso que Mia ficou tão atordoada ao ver alguém como Light realizar um feitiço daquele calibre com tanta facilidade e sem esforço. O irmão dela pode não entender muito bem a mecânica da magia, mas pela forma como Mia explicou, ele pode perceber que Light está em um nível completamente diferente. Ainda assim, ele diz a Mia que ela também merece crédito, já que suas habilidades foram fortes o suficiente para lhe render uma recomendação formal para a Academia de Magia do Ducado. Isso desperta o interesse de Light, então ele pergunta se eles se referem à academia supervisionada pelo Principado dos 9, o órgão governante formado por todas as 9 raças principais. Mia confirma que é essa mesma, e Gold acrescenta que ser reconhecida pelo Principado não é pouca coisa, o que deixa claro que ela é uma maga altamente capaz e talentosa. O irmão dela concorda, mas diz que as circunstâncias deles tornaram as coisas difíceis. Ambos os pais faleceram durante uma praga, e sem dinheiro para pagar a mensalidade da academia. Eles tiveram que formar um grupo de aventureiros com seus amigos de infância, Gimra e Werti, apenas para conseguir sobreviver. Atualmente, o principal objetivo deles é ganhar o suficiente através de incursões em masmorras para eventualmente enviar Mia para aquela academia. Mas Mia diz que já está feliz apenas por poder viajar com as pessoas de quem ela gosta, então eles não precisam ir a extremos por ela. O irmão dela promete não fazer nada imprudente, e vê-los conversar assim traz de volta memórias para Light, especificamente dos momentos que ele costumava compartilhar com sua própria irmã mais nova, com muito carinho. Nesse momento, Mia e seu irmão perguntam a Light o que o inspirou a se tornar um aventureiro. Então, mantendo sua história de fachada, ele lhes diz que seus pais morreram em um incêndio e ele ficou com queimaduras graves, o que o levou a procurar uma rara poção mágica que pudesse curar suas feridas. A história soa tão trágica que todos ficam em silêncio, incertos de como responder. Sentindo a tensão estranha, Gimra decide quebrá-la, perguntando abruptamente se Gold e Nimamu são um casal. Nimamu imediatamente se irrita e retruca que ela jamais, sob quaisquer circunstâncias, namoraria alguém como Gold. Gold, por outro lado, permanece composto e casualmente responde que não tem interesse em namorar uma mulher tão imatura quanto Nememo. Enquanto esses dois discutem em sua habitual troca de farpas, em algum lugar mais profundo na masmorra, Kaito está ocupado matando orcs para coletar as amostras biológicas necessárias que Yanok precisa para seu próximo experimento, uma tentativa de contornar os limites de nível impostos a cada raça. Agora que eles reuniram material mágico suficiente, Yanok diz que a única coisa que resta é um sujeito de teste humano, e Kaido já sabe exatamente quem ele quer para esse papel. O tempo passa, e Light passa na guilda para trocar seu lote mais recente de pedras mágicas. Uma multidão rapidamente se reúne ao redor dele, maravilhada com o volume impressionante de gemas que ele conseguiu trazer de volta. Desde que Light e sua equipe derrubaram o louva-a-Deus de 4 foices, a reputação deles na cidade disparou, e as pessoas começaram a se referir ao grupo deles como Black Motley. Até mesmo as recepcionistas, que costumavam ignorá-los, começaram a tratá-los com muito mais respeito, e Light está genuinamente satisfeito com toda a atenção, já que esse tipo de reconhecimento fazia parte de seu objetivo desde o início de sua jornada.
Enquanto ele e a equipe estão caminhando em direção à masmorra, um homem de repente o chama da estrada. Nemomu instantaneamente fica em guarda, mas o homem rapidamente os assegura de que não tem intenção de fazer mal algum. Ele se apresenta como Suvalin, e o cara ao lado dele é Gilbert. Eles explicam que ouviram que o grupo de Light não apenas derrotou um louva-a-Deus de 4 foices, mas também chegou ao 5º andar da masmorra, e quando o avistaram passando, eles simplesmente tiveram que dizer algo. Nesse momento, o resto do grupo de Suvalon e Gilbert aparece, lembrando-os de que é hora de entrar na masmorra. Então eles se despedem de Light e seguem para dentro. Observando-os partir, Light acha bom ver que está inspirando esperança entre os outros humanos na cidade. No entanto, nem todos estão entusiasmados, já que muitos de outras raças estão abertamente invejosos da crescente força de Light e estão convencidos de que ele é uma fraude. Light esperava por isso, mas se eles não vão aceitar suas conquistas de bom grado, então ele terá que fazê-los reconhecer a verdade, entregando resultados que eles não poderão ignorar de forma alguma. E assim que ele entra na masmorra, Light informa Gold e Nemomu que planeja retornar ao 5º andar hoje, mas antes de descer, ele nota o mesmo grupo de crianças de antes e decide passar para cumprimentá-los. Mia e os outros ficam surpresos ao vê-lo novamente. Já faz um tempo desde que se cruzaram pela última vez, mas o irmão de Mia diz que é um ótimo momento, na verdade, porque Mia estava querendo dar algo a Light. Mia parece um pouco tímida no início, mas ela eventualmente entrega a Light um pequeno recipiente em forma de concha cheio de pomada que ela mesma fez. Ela se lembra dele dizendo que sofreu queimaduras graves em todo o corpo, então ela o criou para ajudar a aliviar um pouco da dor. Light fica genuinamente tocado pelo gesto gentil, embora isso faça sentir um pouco culpado por ter mentido para ela sobre as queimaduras, querendo retribuir a gentileza. Ele tira um de seus próprios itens para dar a Mia como um presente especial. É uma pulseira e uma muito bonita, por sinal. Então Mia hesita, incerta se deveria aceitar algo que parece tão valioso. Mas Light a assegura de que o presente dela realmente significou muito para ele, e ele quer que ela tenha a pulseira como um sinal de sua sincera apreciação. Mia se ilumina e promete guardá-la para sempre. No entanto, depois que Light e seu grupo partem, a Mumu pergunta se ele realmente está bem em dar um item de classe SS de forma tão casual e sem pensar. Aquela pulseira era uma pulseira dos desejos, capaz de criar um pequeno milagre dependendo da intenção de quem a usava. Então Light pensou que seria o presente perfeito para alguém como Mia. Pouco tempo depois, eles chegam ao 5º andar, que está completamente coberto de neve. Isso realmente funciona a seu favor, pois a neve oferece uma excelente cobertura. Light atribui a Gold Nememu a tarefa de caçar Yetis enquanto ele está fora, então ativa um item de teletransporte que o leva de volta à sua sala do trono dentro da cidade da masmorra. Uma vez lá, ele se senta com uma xícara de chá quente e verifica com sua equipe o progresso de suas operações de vingança. Ellie relata que os preparativos estão quase completos, e eles estarão prontos para passar para a próxima fase muito em breve. Light está satisfeito com a atualização e diz a Ellie que ela está livre para usar quaisquer recursos de que precise para manter as coisas funcionando sem problemas. Enquanto isso, ele pede a Mei para continuar supervisionando os assuntos no abismo e instrui a Yuki a permanecer focado na exploração da floresta antiga. Nesse momento, Mizuna pergunta se há algo que ele gostaria que ela resolvesse enquanto isso. Light não tem muita certeza de como responder, já que a única força real de Mizuna reside no combate a monstros, então ela não é exatamente útil fora disso, em outras tarefas. Ainda assim, não querendo que ela se sinta excluída, ele lhe diz para permanecer em prontidão e proteger a cidade caso um inimigo perigoso apareça. Isso é mais do que suficiente para ela, então ela declara orgulhosamente que ninguém passará por ela enquanto estiver de guarda. Light sorri para si mesmo, ansioso pelo dia em que seu plano finalmente se desenrolará, e ele quer saborear cada segundo do olhar de pura miséria no rosto de Sasha quando ele estiver diante dela, em triunfo. Em outro lugar na masmorra, Gilbert e Suvalin haviam montado acampamento e estavam de guarda enquanto os membros de seu grupo descansavam. Em certo momento, Suvalin precisou se aliviar, então ele entrou brevemente na floresta. Mas quando ele retornou, o que viu foi horrível. A cabeça decepada de Gilbert jazia no chão, com Kaido parado calmamente sobre o cadáver. Seus 2 companheiros adormecidos já haviam sido silenciosamente executados, e Kaido deixa claro que este massacre não é pessoal, é alimentado inteiramente por seu ódio profundamente enraizado pela raça humana. Cego pela raiva, Suvalon quer revidar, mas sabe muito bem que está em desvantagem. Então, pensando rapidamente, ele joga uma bomba de fumaça e foge, determinado a escapar e alertar a guilda sobre o que aconteceu. Ele se sente confiante sobre suas chances de fuga. Afinal, a maioria das magias é inútil a menos que o conjurador possa ver seu alvo. Mas justamente quando ele pensa que conseguiu escapar, algo o atinge com força nas costas. Olhando para cima através da névoa, ele vê Kaido voando sem esforço em sua direção em um hoverboard mágico. Momentos depois, Suvalin é nocauteado por Yanok, que repreende Kaido por matar todos os humanos, apesar de ter sido cristalino sobre a necessidade de tê-los vivos.
Mas Kaido não vê qual é o grande problema, porque, em seus olhos, matar alguns humanos sem valor não deveria importar, especialmente porque Yanok nunca se importou com eles em primeiro lugar. Mas Yanok está ficando sem tempo e sem sujeitos de teste viáveis, e sua pesquisa ainda está instável. Então ele aponta que Suvalon provavelmente morrerá de efeitos colaterais muito antes que a fórmula seja aperfeiçoada. Então eles precisarão caçar mais cobaias humanas e rapidamente. Isso conclui este episódio. Obrigado por assistir. Se você quiser ver a próxima parte, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nada.